Hoje nós temos a presença da doutora Alessandra Sebem, que é nutricionista, e nós vamos tirar um monte de elefante da sala. Obrigado, Exato. doutora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Elisa. Água com mais oxigênio, água com mais sal, água com mais sei lá o quê. Tem um monte de gente divulgando isso e tem gente acreditando que colocar sal na água vai hidratar melhor. Tem gente acreditando que tomar água oxigenada vai dar certo porque tem mais É oxigênio. O que a senhora diz complicado. a respeito disso? Na verdade, assim, né, Gil? A água é uma fonte de hidratação primordial, né? Para todos os seres vivos. Então, a água, ela por si só, já vai estar cumprindo esse papel de hidratação. A gente não precisa adicionar nada à água, com raras exceções, né? Então, a gente tem algumas situações de condições de saúde extrema, alguns atletas, às vezes, precisam repor eletrólitos, né? Além da água normal, mas, de forma geral, para a população geral, para pessoas saudáveis, não há nenhuma necessidade de adição de qualquer elemento na água para que ela promova uma maior hidratação. Isso não existe nenhum respaldo científico, né, que sustente esse tipo de alegação que a gente vê por aí. Bota uma gotinha de limão ali, se não quer tomar água pura. Mas, assim, água é água, né? É claro que outros líquidos vão hidratar também, mas a gente sempre costuma recomendar, assim, na clínica, que a pessoa faça a ingestão de água como uma fonte de hidratação, principalmente, né? Então, dê sempre preferência à água. Entender um pouquinho o que você disse sobre a creatina, se tem indicação para todo mundo, porque a gente vê bastante, às vezes não é nem educador físico, nem um médico, nem um nutricionista, é um cara lá, um fisiculturista e dissemina essa informação que a creatina faz bem a todo mundo e que bora tomar creatina. Então, assim, quando a gente fala da creatina, é importante a gente entender primeiro, né, qual é o papel da creatina. A creatina, ela vai lá dentro do músculo fornecer uma energia extra para que a gente consiga executar algumas repetições a mais lá no exercício resistido, né, ou de força. Então, ela é especificamente para isso. Alguns exercícios de explosão também, ela tem um efeito, né, e esse efeito, ele é bastante modesto na literatura. O que isso significa? Tem ali em torno de 5 a 10% de ganho de massa muscular, tá? E esse efeito, então, ele é modesto e ele também, a gente consegue ver ele, né, enxergar esse efeito acontecer em pessoas que realmente treinam de verdade, né? Então, aquela pessoa que vai lá para a academia, faz um treino um pouco mais leve, que ela não está dando tudo de si, dificilmente a creatina vai ser recrutada, né? E realmente vai exercer o papel que ela tem que exercer. Para o resto aí da população, eu diria que seria um investimento assim meio inútil, né? Talvez um efeito placebo tenha para alguns, mas não indicaria. Eu não costumo indicar para pessoas que eu vejo que não têm, né, esse comportamento um pouco mais dedicado assim na hora de fazer o exercício. Doutora, qual a importância do café da manhã para o metabolismo ao longo do dia? Ótima pergunta, Gil. Mas assim, o café da manhã, qual é a importância? Não existe assim vamos dizer assim, uma regra que se aplica para todo mundo, tá, Gil? É muito importante a gente deixar claro, nada cientificamente comprovado que obrigue a pessoa a tomar o café da manhã, tá? Dito isso, quando a gente vai pensar numa dieta equilibrada, o café da manhã pode sim ser muito importante, especialmente para aquelas pessoas que precisam fazer um controle de peso, que precisam promover um emagrecimento, né? Uma perda de peso. Por quê? Porque o café da manhã ele vai fornecer energia já para o início da manhã, né? E conforme o que a gente mais precisa se preocupar é com a qualidade dos alimentos que estão presentes nesse café da manhã. Então, um café da manhã com uma proteína de qualidade, com um carboidrato, né? Com gorduras de forma controlada, né? Não ter um excesso de gordura ali presente, com uma fruta, porque o brasileiro, ele 30, 40% das pessoas consome frutas e vegetais adequadamente, conforme as recomendações, né, das diretrizes da OMS. Então, quando a gente pensa que o café da manhã é uma oportunidade para esse indivíduo estar ingerindo uma frutinha ali, criar esse hábito, o café da manhã começa a ganhar essa importância, né? Ele começa a ter uma importância maior. Então, pensando qualitativamente, Gil, o café da manhã, sim, é uma refeição extremamente importante. Existe algum grupo que não é indicado a ingestão
de frutas, porque a gente também acompanha na internet essas falácias no sentido de que a frutose às vezes é pior do que a sacarose, então não tome suco de laranja porque não sei o quê, mídia, né, que fica lá disseminando essas... Quando se fala assim, fruta, a frutose da fruta, gente, isso é uma grande falácia, tá? Porque os estudos mostram um efeito da frutose ali, né, prejudicial à saúde, inclusive, assim, relacionado à esteatose hepática, mas isso a gente está falando da frutose, a frutose que é adicionada em alimentos ultraprocessados. Isso é muito importante a gente esclarecer, não é a frutose, que é o açúcar natural ali presente na fruta. Porque as frutas, elas têm junto, dentro de toda a sua matriz, né, nutricional, as fibras. E as fibras têm um papel muito importante na digestão, no metabolismo dessa glicose, na liberação dessa glicose lá na corrente sanguínea, né? Então, quando a gente vai consumir uma fruta, é claro que tem algumas frutas que elas têm uma quantidade de carboidrato um pouco maior, né? E essa resposta, ela é mais individual, assim. Então, a gente não pode dizer assim, a banana vai causar um pico de glicemia para todo mundo. Depende do indivíduo, depende do contexto, né, alimentar que aquele indivíduo está inserido. E então não existe isso, tá? Da frutose fazer mal, a frutose da fruta fazer mal para a saúde. Isso é uma grande falácia. O suco, tu falou, né, Elis? O suco não tem problema se ele estiver dentro de um contexto também saudável. Então, por exemplo, uma refeição ali completa, com arroz, com uma leguminosa, um feijão, uma carne, né, um frango, com bastante vegetais. Aí eu tomar um suco de laranja, aquele suco ali vai se misturar com o resto e ele não vai ter nenhum tipo de efeito danoso para a saúde e para o organismo. Tá? Então, nesse contexto, ele não teria problema. Agora, uma pessoa que se hidrata com suco, por exemplo, né? Toma só suco, não toma água, não come vegetais, né? Não tem uma alimentação muito equilibrada, aí a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, porque realmente o açúcar vai ser mais concentrado ali, né? No açúcar da fruta, né? Vai estar mais concentrado nesse líquido. E metabolismo lento existe? Existe isso? Isso é fato ou é mito? Tá, não, existem diferenças entre indivíduos, né? Mas esse efeito do metabolismo lento, eu diria que ele é pouco significativo, assim, para ganho de peso, né? Ou para perda, né? Para quem está querendo perder peso. Ele tem um efeito, mas ele não é tão grande assim. É claro que ele vai somar um pouquinho, mas não é ele que vai fazer a diferença. Então, mesmo uma pessoa que tem um metabolismo um pouco mais lento, ela consegue sim alcançar, adotando, né, estratégias adequadas para ela, controlando outros fatores ali que estão presentes, né, que estão dificultando essa perda de peso ou que fazem com que ela ganhe mais peso, tá? Então, o metabolismo lento, ele existe, mas o efeito dele é muito superestimado. A gente tem lido mais, pelo menos assim, a informação que tem chegado até mim com cunho científico, sobre o tratamento, né, da obesidade no geral, assim, multifatorial, multidisciplinar o tratamento, a doutora acabou de falar, né? Exatamente, Elis. A obesidade é uma doença crônica e muito desafiadora. 90% das pessoas recuperam o peso perdido. Se fosse simples, a gente não teria ciências nos mostrando esse dado tão desanimador, né? Mas eu dou esse tipo de realidade não para desanimar, mas para mostrar para a pessoa que realmente é um caminho que ela precisa ter paciência. E a gente também, por outro lado, a gente entende assim que isso também tem dados na literatura científica que nos mostram que das pessoas que perdem peso e que conseguem manter, quando foi se olhar quem é essa população que perdeu o peso e conseguiu manter, né? 90% dessas pessoas, elas já passaram muitas vezes pelo processo. Então, é realmente um levantar e cair, levantar e cair, levantar e vão aprendendo. Elas já sabem que a dieta, né, Gil? Aquela dieta que o fulaninho me passou,
não tem como eu praticar isso o resto da vida, então para que eu vou fazer essa dieta? Aí tu já não faz aquela dieta, né? E aí tu começa a entender, e se tu cair na mão de um bom profissional, de bons profissionais, tu vai pelo caminho certo, né? Então, eu digo assim, a nutricionista na vida de uma pessoa que tem obesidade, ela tem que ser permanente até ela alcançar a estabilidade da doença dela, né? Porque é uma doença recidivante que ela tende a voltar. Então, a nutricionista, a pessoa não precisa estar mensalmente indo, né? Mas ela tem que fazer a visita, ela não tem que ter medo de olhar para a balança, para ela poder entender se o corpo dela, né, tá evoluindo no ganho de peso ou não. Porque muitas vezes é isso, olha, eu extrapolei, fui viajar, larguei a minha dieta de mão, comi tudo que eu, né, não podia, não quero nem olhar a balança, azar mesmo, eu não consigo, e aí ela volta naquele mecanismo, né? Então, a gente precisa quebrar esse padrão para que a pessoa entenda que realmente ela tem um problema de saúde e que ela precisa de um acompanhamento constante, como qualquer doença crônica.